Vitão, falando em pressão, nós vamos mudar a nossa pauta agora, porque a pressão está forte em relação ao Augusto Melo. Eu sei que você tem uma opinião que o Augusto Melo não perde na Assembleia Geral, isso você tem opinião lá atrás. Vamos ver se você continua com essa opinião. Por quê? O Augusto Melo estava, né, conquistando bastante espaço dentro do Corinthians, principalmente com os conselheiros. Levando os conselheiros, faz parte do jogo político. Ele está com a máquina na mão, não estou falando que é certo ou errado, só estou falando o que estava acontecendo. Levava os conselheiros lá, né, para almoçar no CT, conhecer jogadores, inclusive até viagens, convites para viagens, né, em jogos do Corinthians. Só que agora, após, né, a denúncia que foi feita pelo ex-funcionário, né, o Marcelo Munhoz, que era chefe do departamento de TI do Corinthians, né, falando de tudo que aconteceu em relação aos ingressos, né, os logins, aí muitos ingressos estavam sendo vendidos saindo de logins do Corinthians. Você acompanhou tudo isso, e quem nos acompanha aqui no UOL, o torcedor corintiano, né, está acompanhando de perto isso. A situação dele ficou um pouco complicada. Ninguém está falando aqui que o Augusto Melo está envolvido nisso. Só que ele é o presidente do Corinthians, e toda hora é um escândalo, é uma notícia ruim, e eu nunca sei de nada, né? Vamos ver. Enfim, ele não toma nenhuma postura. De tudo que aconteceu, até no caso da Vai de Bet, ele teve o apoio da torcida. Teve o apoio da torcida, né? O Augusto Melo. Só que, nessa questão, Vitão, o que uma fonte me disse hoje é o seguinte: ele perdeu muita força lá dentro, com conselheiros que já tinham ido para o lado dele, já recuaram, porque agora ele mexeu com a torcida diretamente, Vitão. Ele mexeu, assim, não que o Augusto esteja envolvido, repito, mas o fato de não tomar nenhuma decisão, os Gaviões soltaram uma nota e falaram: não adianta só soltar uma nota, a gente quer algo mais efetivo, né, em relação a isso. Então, assim, o fato de mais um escândalo, mais uma denúncia, só que essa atinge diretamente o torcedor, é a arquibancada, é o fiel torcedor, enfim, e o Augusto está perdendo, né, espaço, né, com alguns conselheiros, e o impeachment vai ganhando força. Não dá para a gente saber, ainda não tem a data da votação, lembrando que a reunião foi suspensa 2 vezes e vai, né, ter que continuar, só que o Corinthians vai ter que votar as contas no Conselho. Então, essas contas vão precisar ser votadas no máximo, né, na segunda quinzena de abril e na primeira quinzena de maio. E para ter essa reunião da votação das contas, que é algo obrigatório, para começar, isso tem que encerrar outra, que é essa daí que está suspensa do impeachment. Então, não vai fugir muito né, da segunda quinzena de abril essa reunião para votação do impeachment. E pelo que eu sei, o Augusto, né, enfraqueceu politicamente por conta da questão dos ingressos, porque, né, o ex-funcionário tem provas, é um cara que é considerado dentro do clube um cara honesto, um cara, enfim, a palavra do cara tem peso, foi o que me falaram, e o Augusto perdendo força. O Vitão, dá para acreditar, né, pelo menos que se tem falado no Parque São Jorge, que o impeachment deu uma fortalecida, algo que realmente era meio, não vai sair, a torcida está apoiando, e hoje o torcedor das redes sociais também está criticando o Augusto Melo, Vitão. Só um nariz de cera mínimo antes. Eu sou de uma família de corintianos, em boa parte da família. Minha mãe é São Paulina, tem todas, tem santista, tem palmeirense, mas a maior parte da minha família é corintiana. Moro na Zona Leste de São Paulo, que é uma região corintiana. Tenho 2 livros publicados de Corinthians, faço live aqui, então na rua as pessoas me abordam muito mais para falar de Corinthians que de outros clubes. E a questão do ingresso é uma coisa que eu mais escuto. Mais do que fora Ramon, fica assim, a reclamação é recorrente. Tem um familiar muito próximo meu que vai quase todo jogo para confirmar milhagem, e só ele consegue comprar ingresso, aí às vezes não consegue comprar na Norte, que é o setor organizado, mas na Sul, porque já acabou. Uma pessoa que vai quase todos os jogos. Tem que começar a comprar do feminino, que não vai as pessoas, para fazer ponto. Por isso que no feminino acontece algumas vezes de ter mais gente comprando ingresso do que no pulsar. Por que isso acontece? Pessoas tentando fazer ponto para poder comprar ingresso, né? Isso está acontecendo, isso é muito claro, que isso problema com ingresso há muitíssimo tempo, né? Agora estamos falando de denúncia, uma coisa policial, uma coisa clara. Que antes disso tudo, quem é corintiano de ir em estádio e comprar ingresso sabe que é um problema claríssimo há muito tempo. Isso é um problema posto para a torcida. É um problema que chegou agora nas redes, agora na imprensa,
Mas para a torcida de Neoquímica Arena, o cara que é corintiano gira ao estádio, que tem corintiano no Brasil inteiro, tem corintiano que não vai no estádio toda vez, tem corintiano que mora no interior, o cara que mora em São Paulo e vai nos jogos, esse torcedor do Corinthians, sabe desse problema há muito tempo. Dito isso, a questão do impeachment são algumas questões, né? Primeiro que é político, né? Impeachment é político, seja da presidente Dilma, do governador, do prefeito do Corinthians, é maioria. A maioria ganha, tendo motivo ou não tendo motivo. Então, não estou questionando se ele tem problema ou não. Isso ajuda o discurso de quem é contra Augusto e não ajuda quem defende ele. E ali, não há augustistas no Conselho do Corinthians. Existe no Conselho do Corinthians pessoas que gostam de ficar perto do poder e pessoas que são contra a renovação e transparência. Então, existe o grupo Renovação e Transparência, que é hoje minoritário, tanto que perdeu a eleição. E existem pessoas que apoiaram Augusto, mas a maioria não são Augusto Melo. Né? Precisou apoiar alguém para ganhar, ganhou lá. O grupo do Augusto Melo é menor. Né? Então, no Conselho, ele conseguiu, naquelas 2 adiamentos de votação, ganhar uma parcela, aquela parcela do Conselho que a Maria vai com as outras, Maria vai com a imprensa, Maria vai com a torcida, que não é nada. A torcida está a favor, então eu vou só a favor. Você está contra? Sou contra. Né? Ele já tinha o apoio dele, não tinha os contos, então ele conseguiria ali, talvez, ganhar no Conselho, que ele tinha perdido por 7 votos a primeira lá para ter a eleição, que era um sintoma que ele perderia. Mas com o barulho da torcida, pressão, Conselho muito velho, não é todo mundo que vai votar, pessoas com medo, 7 votos reversíveis. Né? O tempo passou, e para mim, e aí é o conhecimento de mais de 30 anos de clube, mais do que informação, ganhar ou não do Palmeiras, que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, tem muita importância. Não tem nada a ver, mas tem. Se ganhar quinta-feira do Palmeiras, pode aparecer batom na cueca que não acontece nada. Perdeu de 3-0 para o Palmeiras, não está provado que não fez nada. Passa o impeachment. Funciona assim. Ah, mas teve uma coisa com a outra. Não tem, mas é assim que a vida é. Dito isso, no clube social, que é a torcida que faz barulho a Gaviões, não é todo mundo que é sócio, tem sócios. O Augusto Melo é o presidente mais popular que eu conheço no Corinthians desde que eu cubro o Corinthians. Mas ainda, Vitão? Tá com essa popularidade assim, toda? No clube que frequenta o clube. Sim, não. Parque São Jorge, que é o que importa. Parque São Jorge, porque assim, o Parque São Jorge é uma coisa estranha de você entender. São dois Corinthians, né? Não, são 3, né? Do estádio, da rede social e do Parque São Jorge. O Parque São Jorge é um Corinthians ainda, meio século XIX, porque frequenta o vô, o pai, a mulher e o filho, mas só vota o vô, porque o sócio é familiar e tem direito a um voto. Então, assim, tirando as pessoas que têm título individual, aquela família que frequenta, o vô com o pai, quem é o dono do título? É aquele cara que é o cara que vota. Né? A não ser quando faz mais de 18 anos, aí vira independência. Então, assim, no clube social, esse momento do ingresso, que é uma denúncia grave, é uma denúncia com menos indícios, provas, não tem ninguém, do que aconteceu no Vai de Bet, que foi um escândalo. Vazou, não tem nada, não tem intermediário, tinha intermediário. É um valor absurdo. O cara que ganhou dinheiro disse: eu não fiz nada. Então, indícios são claríssimos, embora não esteja condenado. Aquilo lá inaugurou, sabe o que aconteceu? Inaugurou beach tênis, inaugurou mais 3 churrasqueiras, inaugurou estacionamento. É um mundo à parte. Então, assim, eu estou falando hoje. Perdeu do Palmeiras tem uma influência maior de mudar esse ânimo que eu estou dizendo do que uma denúncia cabal. Era para ser assim? Não estou dizendo isso, nem gostaria que fosse assim, tá? Não, mas né, Vitão? Mas é. Então, quinta-feira, ganhou do Palmeiras. Estão querendo estabilizar, agora que o time foi campeão, está ganhando. Aliás, essa torcida que está falando hoje, tem que investigar. Tá vendo vocês da imprensa aí, agora que foi campeão, vocês estão querendo estabilizar, mas não tem nada, é notícia, não interessa. Assim, funciona assim, velho. Então, assim, é ruim fazer essa live hoje, porque pode ser que sexta-feira que vem eu fale o oposto do que eu estou falando hoje. Eu vou botar o corte meu comigo mesmo. Esse cara mudou de opinião. Eu não estou mudando de opinião, eu estou dizendo que quinta-feira que vem tem uma importância política maior do que qualquer denúncia. Falando de política. O maior exemplo. Policial é outra coisa. Sim, o maior exemplo disso que você está falando é a situação do Ramon. O Ramon Dias, se confirmar o título do Corinthians na quinta-feira, permanece no clube. E se perder o título, tá fora. Então é algo assim. Você vê que não tem planejamento, não tem planejamento. Perdeu, tá fora. Ganhou, fica. Essa é a situação do Ramon.
E digo mais, hein? Tá? Essa informação importante aqui. A pressão para cima de Fabinho Soldado ainda é enorme. E depende disso que o Vitão falou. Tá? Se o Corinthians deixar o Palmeiras virar em plena Neoquímica Arena, vai sobrar para muita gente, porque tem gente grande no Corinthians que investiu no Corinthians, como ajudando ali o Augusto Melo, claro que, né, enfim, empréstimo é empréstimo, que não quer o Fabinho mais no clube, tá? Então o Augusto tem sofrido pressão para que o Fabinho Soldado deixe o comando também junto com o Ramon, mas é o que o Vitão falou. Depende do que vai acontecer na quinta-feira. Então, dependendo do que vai acontecer na quinta-feira, meu amigo, o clube pode virar, ou o clube pode virar uma festa, Vitão, ou virar de vez. E aí, você falou do Fabinho Soldado, é só lembrar, gente, vocês torcedores, vocês não têm acesso a tanta informação quanto a gente de bastidor. Mas vocês têm memória, acompanham a gente, ou a concorrência, enfim, vocês são informados de vocês têm memória. Então é o seguinte, não precisa nem de informação, é só juntar Lé com Cré. Como foi Augusto Melo com Marcelinho Mariano e com Fred Luz, quando teve pressão? Quando estava popular, pode pressionar até amanhã. Veio em pi e agora? Não. Tá bom. Tá aqui a cabeça de um, tá aqui a cabeça de... É assim ou não é que funciona? Aliás, vamos ser sinceros, não é Augusto Melo que é assim, né? É qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente. O governo do Brasil deu a cabeça da Ana Moser no esporte para botar gente de ministério. E assim, o anterior, e assim, então eu não estou fazendo um julgamento, eu estou lembrando os fatos. Marcelinho Mariano não ia cair de jeito nenhum, até que ficou, o impeachment deu uma progredida, andada, o que aconteceu? Cabeça do Marcelinho. Fred Luz precisou menos, né? Mas teve lá, aí inventaram o tal do... não é que não pode, é que não pode ser PJ. Uma questão jurídica que não era a questão principal. A questão principal era ter alguém ali que não era do clube para mandar ou ter mandar. Aí inventaram algum jeito da gente noticiar isso aí e tal. Mas na prática, você que é leigo, não precisa ter curso de contador. Era isso. É um cara de fora que ia dar pitaco onde quem dava era do clube. Então, assim, os dois caíram, né? Quando a pressão ficou insustentável. Não foi? É verdade. Sim. Então o Fabinho Soldado, que é diferente, é do futebol, o CT, mas assim, o futebol é a menina dos olhos do Corinthians, não é a bocha, né? Então, assim, se o bicho pegar, eu nunca vi, você pode me lembrar aí, você é mais velho que eu, mais experiente, tem 38 prêmios S, me lembra aí, Samir Carvalho, que na hora do aperto, o presidente que entregou a própria cabeça para manter os seus valores e não tirar o subordinado. De qualquer esporte, você me lembra de algum? Não tem. Então, eu não lembro. A primeira cabeça que vai rolar é do Ramon, né? E a do Fabinho vai depender do tamanho aí da... Tem denúncia ainda não comprovada de outras coisas, então tem pressão de grupos de mulheres, que tá bem abafado isso por enquanto, então é uma coisa menor ali, não tem prova. Aliás, já chegou um requerimento da Comissão de Justiça ao Conselho para o Fabinho se explicar em relação, pedindo para que o clube venha se posicionar em relação a essas denúncias sobre o Fabinho Soldado. Então, o Fabinho Soldado, com essa pressão também, além da questão do futebol, defende muito o Ramon afrouxou na liderança, dizem que ele não gosta de ouvir ninguém, então isso atrapalha também nas decisões de contratações. Enfim, já estão arrumando várias questões aí para derrubar o Fabinho. Ainda tem essa que você citou, que é mais forte, viu? Como pressão, a gente não sabe, né? O que tem de verdade ou não, mas estou falando só pressão já ajuda muito, né, Vitão? Essas coisas não são julgadas e comprovadas rapidamente. Se você quiser manter, você fala assim, nós confiamos no profissional, não tem nada provado. Se você quer, você fala assim, olha, o Corinthians não pode aceitar esse tipo de coisa, até para ele poder se defender disso, vamos... Então, assim, o discurso... O campo decide qual escaninho eu vou pegar. Vou pegar o escaninho de a gente confia e não tem sentido punir alguém de antemão, ou vai pegar assim, por confiar, vamos dar liberdade para ele focar Então já está ali, entendeu? Aí você pega qual que interessa para o momento. Só o nosso público aqui, só para a gente ter um termômetro, Vitão, um abraço a todos que estão nos acompanhando, que estão aqui no chat com a gente. Aliás, deixa o like, tá? Um abraço a todos. Só o termômetro aqui, antigamente, se você fosse falar qualquer coisa de Augusto Melo, já RT, aquelas acusações bobas, né?
Agora você vai ver só o nosso público aqui como termômetro. Ó, o Daniel Rodrigues tá na cara que o Melo vai cair, o Manuel Augusto tá lascado, o Francisco Porto, né? Empicha o Melo e bota o Vitão, simples assim. A Thaís dizendo Augusto é complicado demais. Enfim, o Augusto está perdendo popularidade, meu querido. Sabe qual a chance do Vitor Augusto Guedes. cair? Sabe qual a chance do Augusto cair? A chance real do Augusto cair? Além do Corinthians perder o jogo quinta-feira, não é no sócio. Essa chance hoje é nenhuma, não é pequena, é nenhuma. E eu estou falando isso não porque eu sou Augusto Melo, tá? Eu estou falando o que acontece. Até porque eu tenho um voto só para presidente, para prefeito, para governador, eu não elejo ninguém. Eu tenho o voto do um no outro. Eu estou falando o que acontece. Eu não estou dizendo que eu sou. Você subiu no caixote com ele, que eu sei não, disso. Não fiz. Mas vem cá. A chance do Augusto Melo cair não é no sócio. É não ir para o sócio. O que significa isso? Ter alguma coisa contra ele e a pessoa, o grupo fala assim, ó, sai fora, pede para sair, se não sair vai ser pior, assim. Momento Jânio Quadros, né? Assim, isso aí é uma opinião sua, você está bem informado? Não, olha só, por que eu vou falar? Eu conversei com uma pessoa muito influente no Corinthians hoje. Ela até falou, Samir, não fala isso, que é a minha opinião, mas do jeito que as coisas vão se desenrolar, tá? Eu vou falar, né? Mas eu não vou falar como informação, né? Eu sou honesto. É a opinião de uma pessoa muito influente no clube. Se as coisas continuarem do jeito que a gente imagina, assim, pessoa lá de dentro, tá? Não é oposição, não. A pessoa me falou isso. Ele vai pedir para sair. Se continuarem as denúncias, né, do jeito que o clube está, da forma que está politicamente. Por isso que eu estou perguntando, é opinião sua ou é informação? Informação estaria cravando. É uma leitura dos fatos com informação. É um mixto das duas coisas. Opinião com informação. O que é informação? Informação. Hoje, não há, nem com essas denúncias, nenhuma possibilidade do Augusto Melo cair nos sócios. Não há. Assim, ele ganhou a eleição de 80 a 20, hoje ele ganharia de 70 a 30. Assim, e assim, o Parque São Jorge é quase um mundo à parte da realidade, é uma realidade paralela. É uma coisa completamente fora do que acontece na torcida, na arquibancada. Agora, a gente já viu várias pessoas falar que não vai sair, que não vai sair, que não vai sair, e chega uma hora e fala assim, não, por causa da minha filha, por causa do meu pai, por causa da saúde de não sei quem, para mim poder, por eu ser grande, pensar primeiro no time e poder me defender e deixar o clima em paz para não prejudicar o time. Assim, então, se tiverem coisas grandes contra o Augusto Melo, vamos falar uma coisa que já aconteceu. O impeachment ia acontecer numa semana na outra, não ia? Não teve a votação. O Romeu Tuma ia botar para votar, não ia? Sim. Não, ia votar. Não falou que ia votar para votar, que estava no rito, votou para votar? Isso aconteceu? E também não. Augusto Melo falou assim, não, a gente vai entrar contra o Romeu para tirar. O Romeu saiu? Não. Então, o que eu posso dizer? Isso aconteceu, isso é um fato, não é leitura, né? O que aconteceu é que não teve nem votação, nem o Romeu saiu, né? Então, assim, você para de encher meu saco aqui, eu paro de encher saco assim, então você fica na sua, eu fico na minha, não tem impeachment. Basicamente foi isso que aconteceu. Momento aqui agora, estando bom para ambas as partes. Foi mais ou menos isso que aconteceu por hora. Né? Os acordos são. É que nem. Eu já acho que. Os acordos não duram 3 anos, né? Não, eu já acho que não houve. Eu acho que não houve o acordo. Eu acho que deu uma esfriada, porque o Romeu Tuma e as pessoas que querem a saída do Augusto estão esperando o momento certo. Esperar sair mais as investigações avançarem, no caso do Vaidbeck. Acho que eles ficam sabendo antes quando vai ter essas denúncias de ingressos. Eu acho que estão mais esperando o momento certo, viu, Vitão? Eu não compro muito essa ideia, embora me falaram isso aí também, porque uma semana antes não tinha nada diferente. Eles botaram para votar uma semana antes. Assim, se fosse assim, não tivesse colocado para votar, vamos esperar o momento certo, ingresso, eu ia falar, beleza, tem todo sentido. Que, aliás, é um argumento da torcida do Corinthians, Gaviões. Olha, nós não somos Augusto, o que eles dizem, né? Nós esperamos, a polícia não está lá, vamos esperar vir alguma coisa. Nesse cenário, eles botaram para votar. Foi nesse cenário, não mudou nada no dia seguinte, quando não teve mais. Não teve um fato novo. De novo, isso é uma leitura minha, tá? Sim, claro.
Não é que não tinha fato para votar uma semana antes. Não tinha. É o mesmo fato uma semana depois. Não aconteceu nada ali que diminuísse as provas, as denúncias. Era exatamente a mesma temperatura.